noite, boa tarde a todos, estamos desde de manhã aqui, mas antes de mais nada, quero fazer uma homenagem ao vice-presidente do tribunal, o Júlio, que foi uma pessoa a qual eu, inclusive, registrei em petição, porque a vida do advogado é uma vida complicada, o advogado não é fácil. E eu vou discorrer antes um pouquinho sobre isso, porque o advogado é aquele que tem um escritório, geralmente não é na comarca, né? Geralmente ele tem que ir para audiência, às vezes tem várias audiências juntas. E 2 vezes eu tive que cancelar esse júri, e o judiciário entendeu, e o doutor, de uma maneira moderna, nada enxovalhado, e descendo completamente qualquer tipo de véu sobre a magistratura, eu disse, doutor, em julho, que data pode ser para a advocacia? Isso é respeito à advocacia. Isso é a magistratura que todo advogado sonha. Então eu lhe agradeço. Eu infelizmente não conheço o trabalho, não milito aqui na comarca, mas conversamos antes da sessão e tenho certeza que o seu nome, ao longo da sua carreira, vai estar exposto em qualquer tipo de homenagem, pela competência que já exposta no começo dessa carreira. Não poderia ser diferente com a doutora Graziella, a qual firmamos o bom combate, o combate de ideias. Embora estamos aqui conversando sobre um processo que estabeleça um combate que levou ao sangue, estamos aqui combatendo ideias. Vossas Excelências têm que encarar dessa maneira. Embora nós dois estejamos de beca, não há aqui embate, e aqui não existe direto. E nem ao contrário. Não existe o bom ou o mal. Existem pessoas, sobretudo, defendendo pontos de vista. Pontos de vista. Porque se existisse este véu que o Ministério Público, com todo respeito à instituição, já fiz parte dela no começo da minha vida acadêmica, como estagiário, e tenho extrema devoção ao Ministério Público, o Ministério Público não pode ser o detentor da verdade. Porque senão o meu comportamento aqui é ficar sentado lá, não abrir a boca e esperar que o Ministério Público faça o que ele quiser. E não pode ser assim. Por isso nós temos que defender a tese de que o Ministério Público tem um ponto de vista jurídico, faz um compilado de análise do processo e ali põe o seu ponto de vista. E tenta vender esse ponto de vista. Desconhecer. É só isso. E a defesa vem contra o seu ponto de vista. E daí o júri pode decidir conforme o que mais pensa. Mas infelizmente, e até eu faço aqui uma homenagem, embora não estando presente, o Dr. Mário Cavaleiro de Lisboa, que foi o procurador do recurso do distrito, que analisou a matéria, e o momento em que fiz a sustentação oral, e não fui menos enfático no Tribunal de Justiça, ao tentar não tirar a responsabilidade do Tiago, mas demonstrar talvez a inocência de Iraci no momento da pronúncia, que nada mais é do que, na dúvida, não condeno, nem absolvo, na dúvida, lanço ao júri. O júri deve decidir. E o procurador, que não faz isso, não é costumeiro fazer de pé, manifestou-se então pela improcedência do recurso e disse que Santo Antônio teria um grande júri. E está tendo, habilitado por Vossa Excelência, que é uma promotora em início de carreira, mas que demonstra muita altivez, muita capacidade, sagacidade, raciocínio lógico. E eu tenho certeza, doutora, que a senhora habilitará essa toga e simplesmente fará uma grande carreira. Ficam aqui os meus cumprimentos e peço vênia se for um pouco pesado na minha sustentação. O que acontece no júri fica... Então tá bom. Venho aqui e me reporto aos serventuários da Justiça e alargo eles ao pessoal da SUSEP. Sem vocês o mecanismo não anda, sem vocês a justiça não existe. Nós, que somos às vezes intransigentes, eu não me alio a isso, porque às vezes eu tenho muita complacência com os serventuários da Justiça, porque sei que eles
têm um sobrepeso. Eu sei que eles estão assoberbados de trabalho. E faço aqui as minhas homenagens, porque realmente é muito difícil. Ontem, inclusive, em especial, ao escrivão Ângelo, qual eu conversei por telefone, não conversei com ele hoje pessoalmente, mas que por telefone me manteve tranquilo, não consegui vir pegar o processo, já tinha cópias no escritório, pedi para pegar as cópias restantes e me assombrei, mais 300 cópias, ele disse que não era problema, que eram cópias dos outros 2 júris que eu desmarquei e que eram, na verdade, só fotocópias. Então, a verdade é que isto tudo aqui, o que realmente existe, que a gente deve olhar, é isso aqui. Isto tudo aqui, é isso aqui que são todos os depoimentos e a peça acusatória. A peça da defesa não interessa, a defesa vai falar. Isso aqui são cópias e sobrecópias, e só complica a vida das pessoas. Por isso que nós estamos aqui para fazer a defesa oral. Eu também faço aqui as minhas homenagens ao pessoal que está nos assistindo, ao plenário, ao meu colega, José Fernando Carvalho Mineiro, uma figura emblemática na minha vida, às vezes um fardo, às vezes uma pessoa complicada, uma pessoa que tem realmente um peso maior da gravidade, mas não vamos lembrar esses casos acidentais que causaram dor. Faço aqui as minhas homenagens aos réus. Sem eles nós não estaríamos aqui. São pessoas, tiveram problemas, cometeram erros, mas são seres humanos. Seres humanos. Às vezes, nós, no conforto do nosso lar, na nossa poltrona, aquela poltrona confortável, bicorino, naquela luz, aquela névoa na frente da tela de 60 polegadas, a gente esquece que muitas e muitas pessoas, por erro sim, às vezes até por injustiça, estão amontoadas em celas 3x2, cumprindo pena. E há pessoas que digam que o sistema carcerário brasileiro é nada, é uma... Eles não estão fazendo nada lá dentro. Eu digo que é uma hotelaria, senhores. Hotelaria. Só que se paga o check-out na rua. Para sobreviver lá dentro, tem que fechar com o crime organizado. Todo mundo sabe disso, isso está fantástico. Para ter segurança lá dentro, eu fecho depois a cobrar da conta na rua. Senão, quantos saem e aparecem com a boca cheia? São seres humanos e nós temos que julgar 2 seres humanos aqui hoje. E é uma tarefa árdua. Mas a minha maior homenagem ao corpo, é aos jurados. Eu venho já na minha primeira manifestação, nos meus primeiros 5 minutos, já discordar do Ministério Público. Embora o comentário tenha sido meu sobre a questão de um dos jurados terem esboçado uma alegria em ter sido sorteado, eu acredito sinceramente o seguinte: um dos maiores, e estou falando sério, uma das maiores tristezas da minha vida é que eu nunca fui jurado. Nunca tive a capacidade de ter a caneta. Nunca tive a capacidade, e não é confortável a situação do senhor. Porque os senhores têm consciência, caráter, vida. E eu duvido que no momento em que forem votar, hoje, à tarde, e decidir o futuro deles, os senhores podem fazer da seguinte maneira: não, eu vou fazer de qualquer jeito. Não interessa, eu vou para casa tranquilo. Ninguém vai para casa tranquilo. Nem mesmo o juiz. Porque o presidente está aqui só para mediar o problema e hoje está tranquilo, hein, doutor? Hoje está tranquilo. Nem ele. A carga negativa, a energia negativa que sai desse processo aqui, ela encarna na gente. Eu já estou com relaxante muscular no porta-luva do carro, porque quando sair daqui, toda essa adrenalina, que eu tenho certeza que a doutora promotora não está menos do que ela vai descarregar, vai ver tudo. Os senhores estão fazendo um serviço cívico. A cidadania está aqui. Os senhores vão julgar um semelhante. E o júri
que é muito mais antigo do que a gente imagina, o júri tem a possibilidade de fazer justiça. Nós, advogados, alguns colegas criminalistas de maior estrela do que eu, gostam de dizer que os juízes estão inventando leis, estão julgando mais do que a lei, mas está no juiz a aplicação da lei. Os senhores não. Os senhores podem aplicar a justiça. A justiça conforme o seu livre convencimento. O que eu faria naquela situação? O que um filho meu faria naquela situação? Porque é muito bom, é ótimo, quando a gente consegue apontar o outro. Mas quando desculpe, trocadilho, não é apropriado, mas eu vou usar, a faca corta a nossa carne, o julgamento é diferente. E daí tem que ter segurança jurídica. Porque quando a gente julga o outro com qualquer tipo de aplicação da lei, mesmo na literalidade da lei, mesmo que a lei esteja exposta ali, não é da mesma maneira que a gente faz. Digam os outros que aos amigos os benefícios da lei, aos inimigos os rigores da lei e aos estranhos somente a lei. Ocorre, senhores, que hoje, eu não sei se alguém já foi jurado aqui outra vez, mas passar o dia sentado ouvindo advogado, promotor, nós que fomos, estudamos e gostamos de fazer isso, eu tenho um prazer enorme fazer júri. Eu sei que é complicado, mas saibam e tentem buscar isso. Os senhores hoje estão fazendo uma tarefa muito bonita da democracia. É um ato democrático. Está na Constituição cidadã. Constituição essas, às vezes, pelas instituições um pouco obscurecida. Hoje em dia nós estamos na presunção de inocência, já é tanto a acusação quanto a defesa estão com uma linha de raciocínio. Os jurados também estão por essa linha de raciocínio. Bom, que maravilha que nós pudéssemos ter aqui um telão e nesse telão passar um filme policial. Tem gente que não gosta, eu gosto. Filme policial, aquele de suspense, tá? Que no final, quem matou quem? Quem matou o Ted Rodman? Esse processo é mais ou menos isso. Por quê? Porque ninguém viu a faca, ninguém viu o esfaqueamento, ninguém viu a vítima cair, só encontraram a vítima já dura dentro de uma cova rasa. O Ministério Público não falou? Não falou. Mas a faca foi periciada. E não acharam sangue na faca. Não acharam sangue na faca. No dia que o Iraci estava na delegacia, ele tirou a roupa, assim como o Thiago. Nas roupas do Iraci também não foi encontrado sangue. Mas eles esmurraram, eles arrebentaram. Olha. Como? Como tenho tamanho respeito, e como eu disse, o Ministério Público é uma instituição a qual eu tenho amigos, admiradores, mas às vezes esse ponto de estandarte da lei, ou seja, olha, se por um acaso, por um momento, eu, promotor de justiça, certo de que todo processo leva à condenação, não peço absolvição. Então, se eu não peço absolvição, nem pensem que possa ter absolvição, porque eu estou entendendo isso. Volto a dizer o que eu falei antes. Ponto de vista. Poucas pessoas aqui lembram, e agora eu só falo sobre o equilíbrio para entrar propriamente na defesa. Tenho 2 horas e meia, não é muito, mas eu vou falar as 2 horas e meia. E eu posso lhe dizer o seguinte: há um desequilíbrio, e eu peço que não me levem a mal, porque quando o leigo vem aqui, e o leigo que às vezes nem a página policial lê no jornal,
Ele entra por aquela porta ali e ele entra, vê o Ministério Público do lado direito de quem decide. E o advogado lá no cantinho, do lado do réu. O advogado é aquele que entra de mão dada com o réu, com quem cometeu o crime. É aquele que tem que falar enquanto aquele não tem mais voz para falar. É aquele que está ali para tentar demonstrar que existe ainda uma faísca de possibilidade de dizer a verdade, de defender. Eu não vou dizer que é cômodo, nem de longe eu vou dizer que é cômodo a tarefa de acusar. Só que nós temos que fazer uma reflexão quanto a isso, para equilibrar essa balança. Nós não podemos trazer o advogado como uma longa-manos. Eu falo, mas não sei, só falo em papagaio. A longa-mão, a extensão do crime. Existe um advogado, o qual até fui vizinho dele, eu vou reservar a identidade, por responsabilidade, enquanto agora a rede social a gente fala que bem entende de todo mundo, mas eu vou reservar a identidade. E esse advogado, ele simplesmente quando ele aparece na rádio, na RBS ou na Band, o cronista diz assim, ó, se contrataram esse advogado, é porque o sujeito é culpado. Então, se o advogado é bom, se o advogado tem capacidade, se estudou, ele tem que ser só advogado dos culpados. Mas por que isso? Por que as pessoas têm que encarar o advogado como aquele que defende o crime? Aí sim, agora falando bem, eu falo de um grande criminalista chamado Mário de Oliveira Filho. Eu não sou muito religioso, gente, acredito em Deus, mentalizo. Se disserem que esse celular faz milagre, eu rezo por ele, eu não vou à igreja. Mas esse cidadão é muito religioso e ele chega e diz o seguinte: o advogado criminalista, mesmo não sendo religioso, ele é cristão. Porque Cristo não amava o pecado, mas defendia o pecador. Eu não faço apologia à morte. Acho que todos têm direito à vida. Não acho que o que aconteceu neste processo é algo a ser aplaudido. Mas eu tenho e devo defender aquele que não tem mais voz para se defender, aquele que não tem mais possibilidade de se defender. E eu discordo veementemente da questão ligada ao acusar por acusar. Sim, manuseie o processo que acusa-se por acusar. Acusa-se por acusar e pede-se condenação. Sabe por quê? Porque o princípio constitucional da presunção da inocência, que é o mesmo em dúvida pro réu, faz com que, se eu não tenho uma prova categórica, cristalina para condenar, eu devo absolver. Mas vale absolver um culpado do que condenar o inocente. Essa pessoa, e daí eu vou dividir a minha defesa, a partir de agora, eu vou dividir ela em 2 etapas. Eu vou defender primeiro o Miraci e depois o Tiago. Essa pessoa que está livre desde o dia 24, 23 de janeiro de 2011, ela, por causa de depoimentos no calor do momento, em que uma hora pegou a faca, outra hora passou a faca lá, outra... esse cidadão pode tomar aí, sei lá, 12, 13, 14 anos. Cidadão que não tinha nenhuma mácula na sua biografia. O cidadão que nenhuma testemunha, inclusive as de acusação. Inclusive as de acusação, com exceção do brigadeiro que não conhecia. Não podia falar nada sobre o que aconteceu com esse homem, meu Deus. Com todo respeito às crenças, mas foi acometido por um demônio, virou um fascínora, e vou mais além, um canibal, porque o depoimento do brigadiano, com exceção, com respeito à Brigada Militar, grande instituição que tem o maior respeito, diz que ele lavou a faca e foi comer uma melancia. Então ele esfaqueia uma pessoa, pega a faca, limpa e vai comer uma melancia. E esse é o depoimento que eu tenho que prestar atenção.
Mas vem o réu e diz, olha, eu matei. Chora. Chora. Lágrimas de crocodilo, eu acho que não. Falei muito pouco com esse rapaz durante 6 anos. Muito pouco. Ele não gostava de falar sobre a história. Vou dizer uma coisa para vocês que não deveria falar. A versão dele, eu fui conhecer ela no plenário do júri. Por indicação minha, que eu cheguei e disse, olha, o juiz que vai te julgar é o júri. Eu não entro em contradição, daqui a pouco eu vou falar uma coisa ali. Como falou já da faca, fala uma vez só. Técnica, defesa. Só isso. E eu fui descobrir a versão dele aqui. Não vale nada. Mas o brigadiano que disse que o Iraci lavou a faca, comeu uma melancia com a faca. Esse eu tenho que pegar cada linha dele. Nos depoimentos eu vou lê-los, mas eu estou fazendo só um período. Os irmãos, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, num momento complicado da minha vida, e eu não tenho porquê, eu vou só fazer como eu tenho. Fantástico. Vamos lá, depois de novo. Veio outra versão. E daqui a pouco veio outra versão. Uma coisa que eu não era culpado, estava me tramando daí quando ela morreu. Eles atemorizam a gente. E é função dos senhores atemorizarem. A polícia nos causa temor. O cidadão que não está acostumado com a polícia, quando chega numa delegacia, treme a perna. Aquele que não quer se envolver, inventa a história e deixa a história bem longe dele. Aquele que está envolvido, tenta se defender de qualquer maneira. Um simples perguntar, uma simples pergunta do juiz, falou com o seu advogado? Falei. Por quê? Porque ele não sabe. Ele não é criminoso quanto o Mas. Eu diria que o Tiago é criminoso com 19 anos. Com 30. Entra na cara do juiz e encara o juiz. Encara o brigadiano. Os senhores querem ver contradição, depoimento da delegacia? Ocorre que essas contradições das testemunhas que o Ministério Público está tentando se agarrar de toda maneira, como se fosse um aguapé meio que amassando. Testemunhas, os dois irmãos, que um diz que estava do lado do outro e o outro confirma que estava, um diz que o Iraci afiou a faca e não viu sair a faca. O outro viu que ele afiou a faca, mas levou a faca. Um diz que ele levou a faca, o outro diz, vou matar o negão. Mas só um pouquinho. Era a pausa e edição do vídeo. Uma hora ele falava uma coisa, outra hora falava outra. O Ricardo, naquele que teve aqui, novamente, brigadiano, 19 anos de farda, ele entrou na casa do seu Salvador chorando. Chorando. Eu pergunto a vossas excelências, é verossímil esse depoimento? Um ex-brigadiano chorar? Chorar de medo. Me surpreenderia. E me surpreendeu negativamente. Ele, como um cidadão de formação, ao saber que outro estava sendo morto, não reagir. Muito mais do que o Iraci ir dormir. Com o Tiago mandando ele dormir. O outro era policial. E não fez nada. Mas a voz sobre o réu, ela é pesada. Só não fez nada. Ele estava chorando. Então eu gostaria que vossas excelências relativizassem esses depoimentos. Colhessem o que pode ser colhido. E aquilo que parece sobra, ponham fora. Mas não façam prova seletiva. Outra grave crítica ao Ministério Público. Instituição estadual. Ele é um Estado acusador. Aliás, vale aqui fazer um rápido, porém, se eu estiver errado, eu estou me corrigindo. A origem do Ministério Público é em 1300. O Ministério Público foi fundado por Filipe o Belo. Na França.
Por isso que eles têm tanta honraria de saber que era do parquê, porque eles ficavam em cima de uma tabuinha do lado do rei, dizendo quem ia para a fogueira e quem não ia. Era uma instituição acusatória na ditadura militar. Era. Eles eram um Estado. Estou dizendo que estão feios, são ruins ou injustos. Mas é verdade isso. Agora, como uma instituição, Estado, o Ministério Público não pode selecionar a prova que melhor lhe convém. Ele não pode pensar um depoimento, ponto. E aquele ponto da linha subsequente ou anterior, que faz um contraponto ou deixa em dúvida o depoimento, esse a gente não conta de jurado. Vamos contar só a parte bonita da história. Isso é seleção de prova. Nós estamos aqui para quê? Para buscar todas as provas e descobrir a verdade real. E se essa verdade real ela não aparecer, sem saber de verdade, eu diria que ambos têm que ir para casa. Mas não vão para casa porque aquele confessou. Rainha das provas. Confissão. Eu fiz. Eu cometi o ilícito. Eu cometi o erro. Porque no momento em que nós estivermos num estado em que a confissão não valer, não fez, foi o outro. Aí, meu amigo, aí vamos pegar o boné e vamos embora, porque realmente nós não temos segurança. Nós não temos segurança de ser acusado. Sabe o que é entrar com um processo? E antigamente, eu digo isso porque advoguei durante algum tempo, aí, uns 7 anos, eu tenho quase 12 anos de carreira, e eu atuei do lado de advogados velhos, em que falavam sobre o princípio da segurança jurídica. Nós sabíamos o que seria a resolução do processo. Nós podíamos olhar e dizer assim, esta prova não te alcança, esta prova não te condena, porque tinha essa prova, hoje não. Eu lamento dizer para vocês que, e isso não me diz nem respeito, mas assim, sou pai separado. Ao beijar meu filho hoje, que está de férias na minha casa, eu não sabia se eu ia voltar feliz porque tive uma vitória profissional ou triste. Eu não sei o que vai dar esse processo. Eu não sei o que Vossas Excelências estão pensando. Eu não sei se Vossas Excelências estão embebecidos por tudo que está acontecendo na grande mídia, de justiça pela justiça. Está sendo processado, vamos condenar. Passou perto da área do crime, cadeia neles. Ou se Vossas Excelências estão pensando, vamos dar uma olhada nisso. Vamos examinar o processo com lupa. Vamos ver direitinho o que está acontecendo. Observa, e eu fico atônito com umas coisas assim. Quando a gente vê aquela figura midiática, aquela situação que acontece longe da gente, que a gente é espectador, e escuta um advogado, às vezes um advogado velho, diz assim, obra de ficção. Nós dizemos assim, que advogado que vagabundo, advogado sem vergonha, né? E está inventando aí a conta do Ministério Público da coisinha mais lindinha. O Procurador-Geral da República, a coisa mais lindinha do mundo. Não foi lida. Mas no segundo parágrafo da denúncia, no menos denunciado em conjunção de esforços e vontades, isso é coisa da lei. Passaram a agredir a vítima, sendo que alguém o atingiu com golpes de faca, enquanto o outro continuara agredindo e imobilizá-la. Verificando que a vítima havia morrido, os denunciados também, com união de suas vontades, ocultaram o corpo. Olha que fantástico isso. Que pena que a promotora saiu. Voltou. Eu desafio o Ministério Público que aponte uma linha que consiga sustentar esse segundo parágrafo do primeiro fato da denúncia. Eu desafio o Ministério Público. Nós estamos 1.100 e tantas páginas ali. Aonde é que tem uma linha em depoimento que sustente que os denunciados, em conjunção de esforços e vontade, passaram a agredir a vítima, sendo que alguém o atingiu com golpe de faca, enquanto o outro continuava a agredi-lo e imobilizá-lo, verificando que a vítima havia morrido. Se isso não é abuso ao acusar, se isso não é o acusar de maneira genérica, qualquer um poderia ter sido.
Vocês querem saber por que o Idaci foi preso? Eu vou contar para vocês por que o Idaci foi preso porque foi idiota e não foi para a casa do seu Salvador junto com os outros. Por isso que ele foi preso. Na dúvida prende, na dúvida leva junto. E entrou de gaiato no navio. Foi por isso. Porque é crível que nós consigamos montar depoimentos. E está certo. Só que depoimento, eu queria que eles viessem aqui. Sabiam do júri e fugiram. Testemunha que fala a verdade foge. É que na hora do pega pra capar ninguém fica. Na hora do pega pra capar todo mundo se manda. Quem pode se livrar, se livra. Nós estamos falando de um ex-brigadiano. Eu não vou falar o crime, mas conheço ele de cor. Estava sendo processado criminalmente, que foi afastado da Brigada Militar. Não sei qual foi a resolução, mas que eu tenho certeza que ele não queria se envolver em outro crime. E quanto mais distante desse crime possível, melhor. E daí, a mente fértil, a mente cheia de adubo, e não façam mistura com isso, adubo mesmo, terra fértil, que é a mente do jovem, ao ouvir aquela mente um pouco mais cansada, fizeram um juízo de valor, fizeram um juízo de depoimento. O problema é que não falaram a mesma coisa. Um falou uma coisa, outro falou outra. O sujeito estava dentro da barraca. O tal policial, esse policial, o brigadiano, ele fala no depoimento no judiciário que tinha várias barracas, sendo que tinha só um cara. Se vocês imaginam uma barraca dentro de um ambiente como esse, como ele narrou, e uma pessoa translocada, volta a dizer, uma moça antes e uma moça depois. Mas naquele momento, eu sei lá o que ele tinha usado. E uma pessoa translocada, ele pega... Chapazinho aqui, depois nós vamos conversar sobre ele. O Sérgio falou bastante sobre a pá, eu não sei nem se eu vou falar sobre ele. E pega essa pá, praticamente uma bomba atômica essa pá. E começa a afiar ela numa... Como é que é? Numa viga. Na madeira ela faz barulho. Ele disse que não escutou ninguém. Todos estavam na mesma sala. Não parece meio fantasioso isso? E nós vamos condenar o Iraci como coautor desse crime? Na dúvida. Será que ele afiou essa faca mesmo? Senhores, somente para... Minha irmã é psicóloga e eu sou uma besta. Mas ela me passou algumas coisas, dentre elas dizem que só os mortos não evoluem. Não, Friedrich Nietzsche, só os mortos não evoluem. A gente passa a vida inteira evoluindo. A vida inteira evoluindo. Muito bem. Nesse caminhar de evolução, eu acho que vale a pena a gente aprender um pouco sobre direito hoje. Não que seja uma pretensão ensinar, até porque sei muito pouco para mim. Imagina para passar para vocês excelências. Mas eu acredito sinceramente que a gente pode, basicamente, conversar a respeito sobre o direito. E a presunção de inocência, a dúvida em favor do réu, ela não é uma figura de linguagem. Ela não é uma figura de linguagem, ela não é só uma coisa bonitinha para advogado falar com biquinho. Não. O indulto pro réu, ele realmente é uma segurança de vocês, dos familiares de vocês, que quando não existir uma prova contundente para acusá-los, para condená-los, eu não estou dizendo isso no júri. Acredito que Vossas Excelências nunca vão passar pelo infortúnio de matar alguém. Mas um acidente de trânsito. Um acidente de trânsito. Uma prova meio falha, uma testemunha que não tinha muita capacidade de ver. Será que na dúvida a gente condena ou a gente absolve?
Vocês têm que se pôr no lugar para ver um processo cheio de incongruência, cheio de falhas no que se refere à coparticipação do Iracy. O Tiago, ele confessou hoje, condenado. Na folha 19, o policial Fabrício Alves Lemos Domingues chegou lá e disse que entrou no alojamento e que tinha dado um problema com o Alex, que após alguns instantes retornaram para o alojamento as pessoas de Tiago e Iracy, sendo que Iracy estava de posse da faca, ora apreendida. Tá, mas só um pouquinho. O Iracy estava de posse da faca ou ele estava dormindo? Que falaram com as pessoas que antes não tinham falado com ninguém, que os outras testemunhas tinham ido para a casa do seu Salvador, e que daí então os dois suspeitos, Iracy e Tiago, comentaram que teriam matado o réu. Confissão dos dois. Para o policial tem uma capacidade de arrancar a prova fantástica. Aí terminou. Isso foi no dia 24, no mês de janeiro. No dia 13 de fevereiro, além de repetir praticamente todas, com todo respeito, as bobagens que falou no primeiro documento, ele falou aquela situação que está aqui, quando o Iracy ali adentro, muito nervoso e com uma faca na mão, a qual limpou e depois foi comer uma melancia. Sério. Policial militar. Aqui. Não é invenção da defesa. O homem é um monstro. Iracy, tu é um monstro. Tu matou uma pessoa, tu pegou a faca e depois tu foi comemorar comendo uma melancia com a arma do crime. Folha 115. 175. Aí tá. Aí o mesmo policial disse que a faca e a pá foram apreendidas. A faca e a pá foram apreendidas. Então vocês imaginem, só tem um objeto perfurante, só um objeto cortante em toda a fazenda. O sujeito vai lá e mata. Essa faca aqui, observe. Essa faca é uma faca, com todo respeito, da mantida vagabundo, velha. O sujeito mata outro, já matou um, e ele leva a faca para o alojamento e deixa a faca à mostra, como se nada tivesse acontecendo, que houve participação, concurso de pessoas aqui. O Iracy entregou a faca para ele, que poderia ter, é evidente que eu estou debochando, poderia ter descascado uma laranja, ele que resolveu matar, mas ele entregou a faca. É isso que eles tentam sugestionar. E o Ministério Público é condenado por causa disso. Mas depois, pressupondo que um amarrou, que o outro agarrou, que o outro apertou, que o outro deu tapa, dedo no olho, pontapé na barriga, e deu as duas facadas. E daí os dois, num movimento completamente de barbárie total, enterraram ele e foram comer os dois melancia no alojamento. Não viu quem estava. Bom, esse foi no primeiro dia. Aí houve o depoimento no dia 25. Madrugada do dia 24, passou aquele dia, deu tempo de esfriar a cabeça, ir para casa, pensar um pouco mais e tentar inventar uma história melhor. Vamos lá. Que estava juntamente com o Felipe Jefferson, preparando a janta. Em determinado momento notou que Iracy entrou dentro do alojamento, sozinho, que não viu Iracy pegar ou afiar faca, não tem qualquer tipo de formação nessa área, mas isso é um trauma, né? Imagine você se predispor a fazer qualquer coisa na vida,
e simplesmente diante daquele projeto ser abalroado, isso é uma porrada, com a morte de um colega, morto por outro colega. Tem gente que não fala, tem gente que fica mudo, tem gente que não quer lembrar do que aconteceu, e tem gente que consegue imaginar coisas. Confirmando que afiou a faca, João Felipe agora, no depoimento do dia 25, aquelas 24 horas depois do ocorrido, de novo veio a Santo Antônio, delegacia diligente, delegado extremamente diligente. Vamos lá, porque não ficou bom aqueles depoimentos, vamos dar uma melhorada. Confirmando que afiou a faca, quem afiou a faca foi Iraci, que ele, Alex e Tiago não estavam dentro do alojamento, e que apenas Iraci entrou para pegar a faca. Volto só a lembrar, porque eu tenho que conectar. O brigadiano disse que a discussão começou dentro do alojamento. Está aqui o moço dizendo que não começou no alojamento, estava tudo na rua. Não teve testemunhas dessa discussão. E se não tem testemunhas, nós temos que nos agarrar com os fatos que foram narrados. E diga-se de passagem, narrados de maneira uníssona. A única coisa que a gente pode dizer, que talvez os dois tenham falado exatamente, praticamente as mesmas palavras, foi a discussão de que o Iraci demitiu o Negão, e o Negão reagiu contra ele, e que o Tiago empurrou e foi embora. Isso ele falou ali, o Iraci falou, ficou bem claro. E isso está no depoimento do Iraci, em sede de delegacia e no depoimento judicial. Então, apenas Iraci entrou para pegar a faca, tendo afiado em uma coluna de viga, que eles estavam muito alterados por causa da bebida alcoólica ingerida, que não presenciou nenhuma briga ou desavença entre eles. Pelo contrário, eles estavam sempre brincando. Que a luz foi apagada, não viu quem foi que apagou. Nesse momento, o declarante João Ricardo e o seu irmão Jefferson saíram às pressas, a convite de João Ricardo. João Ricardo convidou, que minutos antes tinha saído do alojamento a pedido de Iraci. Então João Ricardo retornou rapidamente e disse para saírem o mais rápido dali. Então foram os três para a casa do Salvador, caseiro da fazenda, enquanto estavam muito apavorados. Depois de ter afiado a faca, com a língua enrolada, devido à sua embriaguez, falou que iria matar o Negão.